Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de revisão sobre o totalitarismo de direita e esquerda. Nessa aula, iremos abordar o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética. Então, vamos lá! Quando falamos de totalitarismo, falamos de regimes antidemocráticos, cujos líderes estão acima das leis e usam todo o aparato estatal para implementar sua agenda. Todos os regimes abordados aqui possuem coisas em comum. Todos são líderes ultrapopulares, todos utilizam da propaganda para difusão ideológica e todos neutralizaram as oposições externas de outros partidos e internas no próprio partido. O totalitarismo ganhou espaço na Europa do pós-guerra. As pessoas viviam em países nos quais a infraestrutura e a parte produtiva estavam completamente arrasadas. As pessoas não tinham boas expectativas para o futuro, pois a realidade era de crises constantes, crises econômicas com desemprego e hiperinflação. As pessoas não confiavam mais nos governos, não confiavam mais na política, não confiavam nem mesmo mais na democracia, pois foram alguns regimes democráticos que levaram à Primeira Guerra. É nesse momento de desesperança que os discursos extremistas ganham força. Os discursos que defendem uma união nacional, os discursos que criam um suposto inimigo para o país ou para a nação, e o discurso que dá um pouco de esperança no meio do caos. Foi esse tipo de discurso que levou Hitler e Mussolini ao poder. E foi esse discurso no qual Stalin ganhou grande apoio popular na União Soviética. Mesmo fazendo parte da Tríplice Entente, a facção vitoriosa da Primeira Guerra, a Itália não se sentiu contemplada no Tratado de Versalhes. Alguns territórios de seu interesse não foram cedidos e economicamente a Itália estava arrasada. Como o desemprego e a inflação eram grandes, os partidos de esquerda da Itália planejavam uma greve geral no país. Isso gerava grande temor em certos setores da sociedade italiana, principalmente da burguesia industrial, pois achavam que a greve geral seria o primeiro passo para uma revolução socialista, assim como acontecera na Rússia. Benito Mussolini, um militar italiano, fundou um movimento chamado de Fátio di Combattimento, que era o embrião do Partido Fascista Italiano. Mussolini também formou a milícia armada conhecida como Camisas Negras. Ele possuía um discurso nacionalista, defendia uma política muito centralizada e o emprego da força para lidar com as massas, que é o que de fato define o termo fascismo. Como Mussolini era contra o socialismo, ele obteve apoio dos setores conservadores, da burguesia e do rei da Itália, Vítor Emanuel III. Com a ameaça da greve geral planejada pelos socialistas, Mussolini convocou seus camisas negras. Pelo menos uns 50.000 camisas negras se juntaram a ele e, portanto, seguiram até Roma. Numa passeata para intimidar a sociedade, os partidos de esquerda e o próprio governo. Era a Marcha sobre Roma. Era visível que a Marcha sobre Roma tinha um caráter de golpe. Não era apenas uma passeata, era um desfile de milícias armadas a fim de intimidar a população e o governo. Uma vez no poder e com muito apoio, Mussolini, chamado de Duce pelo povo italiano, agiu para consolidar seu poder. Perseguiu opositores, censurava a imprensa. Nos anos de 1925 e 26,
Mussolini criou leis de exceção que aumentaram ainda mais seu poder e tornou ilegal todos os partidos de oposição. Sua liderança agora era plena. Em 1929, Mussolini, num acordo com a Igreja para pôr fim à chamada Questão Romana, concordou com a criação do Estado do Vaticano, em troca do apoio papal ao regime fascista. Também, em 1929, com o advento da crise econômica, Mussolini, que defendia a intervenção do Estado na economia, estimulou a criação de empregos públicos e usou recursos do Estado para investir na indústria armamentista, que trazia bons lucros para a Itália. Mussolini também intensificou a exploração de recursos nas colônias italianas na África. A Alemanha foi a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial, sendo condenada a pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Antes do final oficial da Primeira Guerra Mundial, o Kaiser alemão, o imperador alemão Guilherme II, abdica do trono por falta de apoio político. E em 1919 é formada a República de Weimar. A República de Weimar é um estado criado mediante a crise política e financeira que a Alemanha passava. A população alemã estava desmoralizada e encarava as pesadas crises econômicas do pós-guerra, como a hiperinflação e o desemprego. Em 1923, o governo alemão decide não pagar parte das indenizações de guerra. Isso leva a França e a Bélgica a invadirem conjuntamente a Alemanha, na região do Vale do Ruhr, onde se encontravam as importantes cidades industriais de Düsseldorf e Duisburgo. O governo alemão pede para que os trabalhadores dessa área façam uma greve geral para não atenderem os pedidos dos invasores franceses e belgas. Em novembro do mesmo ano, Adolf Hitler, líder do Partido Nacional Socialista ou Partido Nazista, tenta arquitetar um golpe para derrubar o governo regional da Bavária, no sul da Alemanha. Inspirado pela Marcha sobre Roma de Mussolini, esse golpe compreende uma passeata de milícias armadas para intimidar o governo e a população. Porém, o golpe não tem sucesso e Hitler é preso. Esse golpe recebe o nome de Putsch da cervejaria, pois ele foi planejado em uma cervejaria de Munique, cidade que é a sede do governo da Bavária. Na prisão, Hitler escreve um livro para abordar sua ideologia. O livro, chamado de Mein Kampf, ou Minha Luta, acaba se tornando o referencial do partido nazista. Nesse livro, Hitler mostra ser contra a democracia e favorável a um Estado centralizado e autoritário. Defende o nacionalismo alemão e os resgates das antigas tradições germânicas. Considera também que todas as pessoas não brancas e não alemãs são inferiores, assim como considera os judeus os grandes inimigos da nação alemã, pois estes controlavam o setor financeiro em diversas partes da Europa. Hitler também defendia um espaço vital para a expansão da nação alemã. Em 1925, Paul von Hindenburg vence as eleições para a presidência. E mesmo recebendo o apoio dos setores mais conservadores, ele tenta acabar com o extremismo político no país, tanto de direita como de esquerda. Com a crise de 1929 e a piora da situação na Alemanha, o discurso extremista novamente ganha espaço. O discurso do Partido Nazista ganha força, pois eles criticavam o neoliberalismo defendido pelos Estados Unidos, que é a causa da crise econômica mundial, assim como criticavam a ameaça socialista da União Soviética. Neste período conturbado, o Partido Nazista ganha mais adeptos e a imagem de Hitler se fortalece. Hitler agrada a todos os setores da sociedade, desde os trabalhadores até a burguesia. Os nazistas continuam fazendo protestos na Alemanha com a intenção de intimidar o governo de Hindenburg, inclusive utilizando suas milícias armadas, a tropa de choque, a SA,
e as Brigadas de Segurança, conhecidas pela sigla SS. Em 1932 ocorrem as eleições federais na Alemanha, na qual os nazistas conseguem a maioria dos cargos no parlamento alemão, mas ainda em um número insuficiente para que Hitler seja nomeado primeiro-ministro ou chanceler. Porém, num acordo para aplacar a conturbação política no país, Hindenburg nomeia Hitler como primeiro-ministro em 1933. Uma vez no poder e contando com muito apoio, Hitler põe em prática sua agenda. No mês seguinte à sua posse, em fevereiro, o parlamento alemão é incendiado criminosamente. O partido nazista culpa os membros do Partido Comunista pelo incêndio e usa isso como pretexto para que Hitler possa dissolver o parlamento e governar sem entraves. Com a morte de Hindenburg no ano seguinte, Hitler passa de chanceler a líder único da Alemanha, tendo plenos poderes para governar. Uma de suas primeiras atitudes é neutralizar a oposição interna em seu partido, exterminando lideranças nazistas que se opunham ao seu governo. Esse evento ficou conhecido como a Noite dos Longos Punhais. Hitler também perseguiu os outros partidos e os declarou ilegais, transformando o partido nazista na única força política da Alemanha. Hitler também funda o Grande Reich Alemão, ou o Terceiro Reich, colocando fim na República de Weimar. Nessa nova república, apenas os alemães arianos passariam a ter direitos, as minorias passariam a ser perseguidas e os judeus tiveram as suas propriedades confiscadas. A política antissemita é oficializada através das chamadas Leis de Nuremberg. O antissemitismo culminou, no ano de 1938, com um evento conhecido como Noite dos Cristais, na qual a população alemã passou a atacar as propriedades judias e as sinagogas. Em 1936, a cidade de Berlim é sede dos Jogos Olímpicos, evento qual Hitler aproveitou para mostrar ao mundo a recuperação da Alemanha e os ideais nazistas. Hitler utilizou do Estado para gerar empregos e acabar com a crise financeira na Alemanha. Também usou do Estado para difundir sua ideologia, com a criação de um ministério de propaganda chefiado por Joseph Goebbels. As escolas eram as maiores difusoras do nazismo, assim como eram utilizadas para a formação da juventude hitlerina. Em 1917, ocorre a Revolução Bolchevique na Rússia, liderada por Lenin. Após a morte de Lenin, em 1924, o poder passa a ser disputado por Trotsky e Stalin. Stalin acaba vencendo a disputa e se torna o líder da União Soviética. Após assumir o poder, Stalin começou a acabar com a oposição interna em seu partido. Inclusive, de acordo com algumas teorias, teria ordenado o assassinato de Trotsky, que saiu da União Soviética para se exilar no México. O governo de Stalin marca uma época de muitas perseguições e execuções de opositores, mas ao mesmo tempo, Stalin era um líder extremamente forte e com muito apoio, pois a economia da União Soviética crescia e a vida do povo melhorava. Com os planos quinquenais, Stalin pensava numa União Soviética que fosse uma grande potência mundial para fazer frente às potências capitalistas. Por isso, investiu os recursos do país na educação e no desenvolvimento de novas tecnologias. No campo, os sovkhozes eram as fazendas estatais e os kolkhozes eram as cooperativas agrícolas responsáveis pela produção. A coletivização das terras fez com que a produção de alimentos aumentasse consideravelmente no país. Stalin utilizava da propaganda para a difusão ideológica, até mesmo nas artes. O problema é que Stalin praticamente personalizava o socialismo soviético, então a população não conseguia ter confiança num futuro sem ele. Bom, é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha ajudado vocês e boa sorte nos estudos. Até mais!